Neste vídeo vamos falar sobre a contratação de Fred. O meia agora é do Galo, vamos falar sobre isso. E algo muito importante sobre essa contratação que você precisa saber. Então assista até o final, deixa o like. Quem tá feliz aí com essa notícia, curte o vídeo, inscreva-se no canal. Vamos pro factual, embora o Atlético não tenha ainda anunciado, né, a contratação, mas o Fabrício Romano confirmou que já estava bem desenhado, todo mundo já tinha noticiado, né, o que aconteceria, que era a confirmação da contratação do Fred. E ontem um colega de imprensa lá da Turquia já havia informado que o Fred chegaria na sexta-feira, né? Quem tá faltando aqui, o Guilherme? O Luizeira. E aí, hoje o Fabrício Romano, quando ele postou, vocês já viram lá que o próprio Fred já deu o check lá, né? Então, a informação é de que chega amanhã. No Atlético ninguém confirma e não tem obrigação de confirmar mesmo. Certíssimo. Mas diante das declarações do Pedro Daniel ao longo da semana, né, e que ele confirmou para mim, para outros colegas e tal, que estava só esperando o jogo da pré-Champions e que depois disso a coisa ficaria ajustada, e foi o que aconteceu. E o Fred deve realmente chegar na sexta-feira. É isso que deve acontecer, Betinho? Você conseguiu confirmar se chega amanhã mesmo? Eu não consegui confirmar. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos companheiros aí. Boa tarde. Popó, André. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Bem? Como estamos, Betinho? Por Wi-Fi aqui, a gente tá junto aqui sempre. Sempre. O Valu e toda Nossa toda comunicação audiência, é né? igual a comunicação do Aquaman com os peixes. Exatamente. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Uma sintonia fina, né? Sintonia fina. Sintonia finíssima. E Everton também, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Cara, assim, o Fred tá chegando, mas eu queria ressaltar que, assim, quando a gente pega a publicação do Fabrício Romano, né, que é uma baita contratação que o Atlético tem, eu acho que o Atlético sai de um time 6.3 de nota, de elenco 6.3, para um time agora 7.3. E num setor que era um grande problema, né, Betinho? Um setor que falta criação, que a gente já debateu em algumas oportunidades, que o Atlético carece de um rabiscador nas pontas, podendo o Minda ser potencializado a isso mais à frente, mas ainda não está pronto. Tem a bateria viciada, que a gente fala, né? Mas é um jogador que está se adaptando ainda, mas o Atlético não tem esse cara que chega e faz, por exemplo, o que o Wesley fez naquela primeira jogada dele no gol do jogo passado, no domingo, né? Então falta um pouco disso. Falta um cara pifador e o Fred vai fazer essa função de um camisa 8,5, vamos dizer assim, que vai ter a função de camisa 10. Por isso justifica o Atlético não ter pensado no Quinteiro e deixado ele assim, se der tudo errado, a gente olha aqui porque ele está sendo oferecido, né? E quando meu pai falava uma coisa, quando você oferece uma fazenda, ela pode ter água, pomar e tudo mais, ela não tem um valor, né? Ela perde o seu valor. E aí, cara, assim, mas eu queria ressaltar que na publicação do Fabrício Romano, há um negócio interessante ali da gente contextualizar. O Atlético, o Fred, na minha ótica, é o seu contratador, o seu contratante, né? Ele vai lá e Fred Rodrigues, novo gerente de futebol diretor de futebol do Atlético. Ele quis jogar no Atlético. Muito. Né? E aí, assim, sabe, gente, desculpa, mas assim, é o que eu tenho de ótica desse pouquinho de caminhada de estrada aqui. Nós vamos soltar pro Fabrício Romano a notícia. O Petinati, que é o empresário do... Mas você já fez trabalho pra alguém, colocou nome? Ou alguém já colocou nome pra você? Eu era mestre disso, as pessoas colocaram só meu nome. Coloca o nome do Paulo Brax aí, nós vamos soltar pra você os detalhes da contratação, mas coloca aí que ele também fez parte disso aí, entendeu? Então, assim, essa é a minha ótica, não é uma ótica tipo, até porque o Paulo Brax nem tava lá, né? Nem tá na Turquia. Não pegou avião pra ir lá. Enfim. Ele não fez porra nenhuma, verdade. Então, assim, o Atlético tem uma boa contratação. E com o Castanho chegando, o Atlético eleva o seu nível de competitividade num momento importantíssimo da temporada, né, Everton? E assim, é um momento assim que o Atlético poderia, e aí o poderia fica pra trás, porque é o Si e tudo mais, mas o Atlético teve inúmeras chances de estar eliminado das principais competições. Foi assim contra o Juventude, foi assim contra o Ceará, né? E foi assim contra o Bragantino ontem, mas a gente tem que enaltecer uma coisa importantíssima. O Barba, ele faz... Se você tá com problema de comprar leite na sua casa, né? Leite tá R$6 o litro, tá muito caro. Se você achar uma pedra e encontrar o Eduardo Domingues, faça.
uma conversa, um diálogo com ele, porque ele vai tentar e vai conseguir tirar leite de pedra. Ele tá conseguindo, com um time extremamente razoável que o Atlético tem. Luiz Costa, eu ia falar Luiz Rocha. O Luiz Costa tá por aqui e calma que nós já vamos falar do Cruzeiro. O pessoal tá aqui, pô, mas vocês estão fazendo muita onda com o Fred no Atlético, mas não é pra fazer? Fred Castanho não foi um movimento muito bom do Atlético no mercado? Sexy, né, do Tchacabum, né? Num setor em que o Atlético tinha sérios problemas, um baita de um movimento, muda demais o patamar desse meio campo do Atlético. Fred Rodrigues, novo diretor de futebol, Luiz. Boa tarde, amigos. Primeiramente, pedir desculpa pelo atraso. Teve um acidente ali na Nossa Senhora do Carmo, tá tudo parado. Até aí, pra você que está subindo a Nossa Senhora do Carmo, tenha muita paciência. Ou troque de ou faça que nem eu, coloque no Waze e saia da Nossa Senhora do Carmo. Cara, baita contratação do Atlético, baita acerto. Diferentemente de até umas mensagens que a gente vem recebendo aí pela manhã, que até hoje a gente recebeu, né, Popó, falando que vocês têm que esperar a contratação chegar e jogar pra falar se é boa ou não, e ficaria realmente muito fácil. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu errei, mas assim, seria de muita injustiça, né, falar que é uma contratação que tem que esperar. Não, o Fred é um cara que chega pra assumir a posição, assumir a camisa. Eu até não sou muito a favor de ir em aeroporto, buscar contratação, essas coisas, mas, cara, o Fred fez uma força tão grande pra estar aqui, que se o Atlético avisar o dia que ele estiver chegando e o torcedor quiser ir lá buscar, eu acho que esse é o tipo de contratação, não pelo jogador, mas pelo esforço que ele fez de vir ao Atlético, tá? Pelo jogador também, ele passa a ser bandeira. Não, claro, time. O Fred ele chega pra ser tecnicamente o melhor jogador do Atlético. Obviamente, a gente não acompanha tão de perto o futebol turco, mas, cara, por tudo que o Fred já fez, diferentemente do que muita gente fala, também ouvi alguns, na verdade, falando isso. O Fred na Europa não aconteceu. Cara, o Fred é um jogador de 5 anos de Manchester United, sendo titular em boa parte desses anos. É um jogador que naquele Shakhtar, que era um Shakhtar enjoado de Champions League, ele era um dos principais jogadores, aquele Shakhtar que tinha ali 8, 7 brasileiros titulares no time. É um jogador que talvez não vivia seu melhor momento agora no Fenerbahçe, mas quando chegou por lá foi muito importante. Então é um Fred que tem Copa do Mundo na sua bagagem. Cara, pra mim, na minha opinião, é uma baita contratação, um baita acerto do Atlético. Que ele possa chegar o mais rápido possível, se adaptar ao elenco, se adaptar ao futebol brasileiro. Vai precisar aí realmente de um tempinho, mas é um cara que chega pra mudar o patamar do meio campo do Atlético. Bom, o Fabrício Romano postou hoje mais cedo. Atlético Mineiro chega a acordo para contratar Fred do Fenerbahçe. Aqui vamos nós. Taxa de 2 milhões de euros mais 500 mil euros em bônus. Fred assina contrato de 3,5 anos, 3 anos e meio, mais opção de extensão por mais uma temporada. Acordo selado com o agente Marcelo Pettinati e o CEO do Atlético, Paulo Brax, hoje. Então tudo foi resolvido hoje. Tá aí a foto, que o Fabrício Romano postou. Here we go! Fred no Galo. O Tanaka trouxe uma informação muito interessante, tá, gente? Olha aqui, ó. Fred vai desembarcar em BH na próxima semana, vem para jogar os 2 jogos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil e a sequência da Sul-Americana, se passarmos do Bragantino. E, claro, para o restante, do Brasileirão, jogador fez um esforço gigantesco para estar aqui. E o mais interessante, segundo algumas informações aí de bastidores, parece que até valores que ele tem a receber do Fenerbahçe ele abriu mão. O Atlético precisou também pagar um valor, vai precisar pagar um valor para trazer. O Atlético queria de graça, mas como você está vendo aqui na informação do Fabrício Romano, vai ter que pagar 2 milhões de euros para trazer o Fred. Então todo mundo abriu mão um pouco de algo e no final, o próprio Fenerbahçe aí com valores mais acessíveis para o Atlético, e no final tudo deu certo e hoje o acordo foi selado. Agora o próprio Fred, ele mesmo confirmou essa informação, tá? Para quem ainda vai ficar meio, será? Sim, gente, é o fim da novela, está confirmado, é praticamente oficial, porque o próprio Fred tá aí no post do Fabrício Romano no Instagram. Olha quem comentou.
Fred08 oficial. E ele colocou aqui os emojis, né, preto e branco, e o sinal aqui de, né, confirmando aí. Então, o próprio jogador confirma a sua chegada ao Atlético. Ele fez um esforço gigante para estar no Galo, e o Galo também, obviamente, fez um esforço muito grande aí. Não queria investir absolutamente nada nessa janela, vai investir aí 2 milhões de euros ou 2 milhões e meio, dependendo dos bônus. Um salário acima de 2 milhões de reais, mas é um jogador craque, acima da média. Um jogador que esteve por muitos anos na Europa, jogando em time grande, como o próprio Fenerbahçe, é um time considerável lá na Europa, né? É um time que tem o seu valor, mas jogou no Manchester United por muitos anos, na Premier League. Então, jogador de Copa do Mundo, titular em Copa do Mundo. Então, assim, é um jogador que tem nome e futebol para ter, né, o maior salário do Atlético, para chegar com esse status de grande nome. Ele é, de fato, um grande nome do futebol mundial. Então, o Atlético está aí buscando, está contratando, agora já está confirmado, o Fred, que em breve, né, semana que vem, chega em Belo Horizonte e já estava atuando, então ele vai poder jogar, enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Se o Galo passar pelo Bragantino, Sul-Americana será inscrito, e o restante do Brasileirão é um grande reforço. Mas a gente, por um lado aqui, a gente elogia, né, o Paulo Brax, o Pedro Daniel, a diretoria de futebol, os donos da SAF por essa bela contratação, mas por outro, a gente precisa do zagueiro pelo lado esquerdo. Ontem ficou claro, né? Se alguém se lesiona, a gente sabe do problema. Imagina, você traz um jogador do nível do Fred e pode perder algo porque você não tem um zagueiro para repor um titular. Então, assim, o Atlético precisa repensar isso urgente, porque será que vale a pena? Será que vale a pena você correr esse risco, que é um risco alto? Eu acho que não vale a pena, não. Porque o Léo Duarte joga pela direita, vai ficar colocando ele pelo lado esquerdo, se precisar, ele fisicamente já não tá bem, enfim. Então o Atlético precisa pensar isso aí. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião, né? Agora é vídeo para comemorar a chegada do Fred, baita contratação. Comenta aí, deixe nos comentários o que você achou. Você tá feliz? Tá mais feliz porque essa novela acabou, né? Agora chega, né, os vídeos aí com relação a Fred vão acabar, pelo menos se ele vem ou não. Comenta aí, deixa o like no vídeo se você gostou. Curte o vídeo, inscreva-se no canal. E hoje, 21 horas, eu e Tanaka ao vivo para trazer mais detalhes sobre essa chegada do Fred e vários outros assuntos, tá bom, gente? Sextou no Galo com o Fred, cada vez mais próximo. Camisa 7 está aguardando o jogador que acertou a rescisão contratual ontem com o Fenerbahçe, time da Turquia, e agora caminho livre para o acerto dele com o Galo. Paulo Brax, que é o vice-presidente de futebol do Galo, trabalhou firme e forte aí nos últimos meses para conseguir essa negociação. Muito complexa, difícil, porque o Fred é um ídolo por lá, o treinador do Fenerbahçe gosta demais dele, não queria liberá-lo, mas aí pesou também a vontade do jogador e o Atlético muito entusiasmado com essa situação dele poder retornar. E aí ficou tudo certo para a vinda dele e o Galo não vai precisar pagar imediatamente. O clube, né, por meio do Paulo Brax, negociou para os pagamentos a partir de 2027. O valor acordado de 2 milhões e meio de euros, né, com metas também de contrato, né, os bônus podendo chegar a esse valor. O Galo vai ter o Fred por 3 temporadas e meia, pelo menos a princípio, até o fim de 2029. Se ele atingir metas, esse contrato será prorrogado. A cereja do bolo do Galo nessa janela, Fred, é aguardado já no início da próxima semana. Além do Fred, né, o volante Kevin Castanho, esse já chegou, fez exames médicos e daqui a pouco vai ficar disponível para o técnico Barba Domingues. E a princípio o Galo fecha a janela com estas contratações. O zagueiro Lianco, esse é um jogador que vai ficar de molho algumas semanas porque ele teve uma ruptura da fáscia plantar no pé esquerdo no jogo contra o Bragantino e possivelmente vai ficar fora dos clássicos contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Juan e Vitor Hugo são hoje os zagueiros disponíveis e o garoto Vitão, que foi liberado pelo departamento médico, ele estava com uma lesão muscular na panturrilha. Léo Duarte, contratado pelo Galo no meio do ano, ainda se recupera de uma lesão muscular.